Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita ao vivo, aqui pela TV Vila Velha. Hoje é quinta-feira, agora são 22 horas e o programa Presença Espírita tem 1 hora de duração. Nós estamos apenas começando essa temporada do ano de 2019, o programa Presença Espírita que completa 12 anos, agora em maio. Nós vamos entrar então para a 13ª temporada, a partir do dia 3 de maio. E quantas mensagens esse programa já não levou até a sua casa, a tua residência, o teu coração, trazendo a doutrina espírita à baila, todos os seus temas que estão no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na vasta bibliografia espírita, sempre com a intenção de levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E como é importante essa pausa semanal para essas reflexões, né, Olécia? É verdade, né? Porque nós ficamos muito felizes assim de participar dessa programação da Presença Espírita em todos esses anos. E, na verdade, a gente fica muito mais feliz ainda quando encontramos pessoas e nos dizem do assunto tratado aqui e que foi muito bom e que gostam, nos dando incentivo. E essa semana a gente até abraçou uma pessoa querida, de tanto que ela falou bem do programa. Eu falei, olha, isso aqui é um incentivo para nós, porque todos nós aqui não somos profissionais, somos voluntários que com muito boa vontade estamos aqui para falar sobre a doutrina espírita. Então a gente fica meditando sobre tudo aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, revemos o programa para ver o que foi dito, o que não foi dito, procurando corrigir, porque nós não somos perfeitos, não somos profissionais, estamos aqui somente por amor à doutrina, por amor a Jesus, cristãos que somos, e procurando passar o pouco conhecimento que temos para as pessoas e assim também incentivá-los a procurar mais conhecimento, tendo mais abertura, dando mais abertura para a sua mente, para a sua espiritualidade, entendendo bem que nós estamos aqui provisórios, esse corpo aqui não é eterno, nós estamos aqui de passagem apenas e temos que cuidar também da nossa parte espiritual, que é o assunto que nós vamos falar hoje, né, Silvia? A vida no mundo espiritual. Exatamente, Olécia. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Ora, se nós somos espíritos imortais, o processo da morte, da desencarnação, ela leva apenas à destruição do corpo de matéria. O espírito alça voos para outras regiões siderais, muitas vezes próximo aqui do planeta Terra, outras vezes para espíritos superiores ou mais elevados, para regiões mais etéreas, mas a alma alça regiões que nós chamamos de mundo espiritual. E nós temos muitas vezes curiosidade de saber como que é esse mundo espiritual, para onde que nós vamos a partir do momento em que o nosso corpo é destruído pelo processo da morte. Esse lugar é igual a esse que nós habitamos aqui? Qual é a matéria que rege essas regiões? Qual é o tempo? O tempo do mundo dos espíritos é um tempo semelhante? Ele é contado em horas, em minutos, em segundos, assim como aqui no mundo material? Nós podemos encontrar os nossos entes queridos neste mundo material? Esses entes queridos, os espíritos que habitam o mundo espiritual, eles sentem a nossa presença? Eles conseguem nos enxergar aqui no mundo material? Eles se preocupam conosco? Existe algum tipo de alimentação, vestimenta, moradia? Eulécia, quantas dúvidas, né? Como é que dá para a gente fazer uma descrição do mundo dos espíritos? Olha, o tempo nosso aqui é pouco, isso aqui é assunto para uma aula, né? Para um livro, mas né? É um livro, né? Porque é muita informação realmente. Mas, na verdade, nós temos que falar um pouquinho da morte antes de chegar na parte espiritual. A morte, o que é transitória. Então, muitas pessoas têm medo da morte, mas à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa potencialidade cultural junto com a nossa espiritualidade, nós chegamos a um ponto em que nós
nós vamos conseguir sanar todos aqueles traumas, aqueles preconceitos, aqueles sentimentos negativos que temos dentro de nós. E quanto mais nos espiritualizamos, mais fácil nós chegamos na pátria espiritual. E a pátria espiritual nada mais é do que aquilo que nós estamos aqui na Terra. É uma vivência, como existem diversas colônias espirituais. Nessas colônias nós seremos levados a uma colônia espiritual quando desencarnamos, ou a um hospital, dependendo das nossas condições, ou se formos aquele ser que só nos importamos com aquelas coisas que nós não podemos levar. Então, quando chegamos lá, nós vamos, e se não agimos bem aqui na Terra, se nós adquirimos a nossa fortuna, a nossa posição social, a nossa posição dentro de uma empresa, prejudicando outras criaturas, pisando por cima e dificultando as suas vidas, nós ali, quando nós adentramos a pátria espiritual, nós vamos encontrar com essas criaturas e não temos digamos assim, passagem, não temos um tique para ir numa colônia, porque nós somos espíritos devedores daqueles que nós os prejudicamos. Então, eles estão ao nosso aguardo, se desencarnaram antes, estão no nosso aguardo para fazer essas cobranças. Mas se formos criaturas que procuramos viver o melhor possível aqui na Terra, que dentro das nossas condições, mesmo errando algumas vezes, porque não somos perfeitos, nós adentramos a pátria espiritual e lá encontraremos amigos, familiares nos aguardando. Não nos encarnamos sozinhos. Somos levados, então, ao hospital, a uma das colônias espirituais que existe no espaço, para nos refazermos dessa vida e para nos prepararmos para uma nova existência. Porque o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. Nós não somos o corpo, nós somos um espírito. Então, quando nós voltamos à espiritualidade, lá nós ficamos aprendendo, vamos nos preparando para reencarnar. A reencarnação é muito mais difícil do que o desligamento do corpo. Então, se o planeta Terra é uma escola, nós temos provas a serem feitas. Então, nós aprendemos na pátria espiritual, estamos aqui e temos as nossas provas. Se não agirmos bem, se não procurarmos lembrar aquilo que nós aprendemos lá, não colocarmos em prática aqui, nós seremos reprovados, nós não passaremos. E essas provas são os seguintes: se nós tivermos provas difíceis e nessa nós sanamos com galhardia, digamos assim, aí nós vamos evoluindo espiritualmente. E lá podemos nos encontrar os nossos familiares, nossos amigos, devendo da nossa vibração espiritual. É aqueles que nós vamos encontrar, tanto os bons como os maus, né? É verdade, Eulécia. E quem descreve muito bem como é o mundo dos espíritos é o autor espiritual de nome André Luiz, muito conhecido pelos espíritas, que junto com Francisco Cândido Xavier nos deixou uma obra de valor que nós nem conseguimos medir o valor dessas obras. Devido às informações, as revelações, né? Riqueza de informações. Exatamente. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele descreve com tanta habilidade o mundo dos espíritos que quem lê pela primeira vez até duvida. Porque a gente imagina que o mundo dos espíritos seja algo extremamente etéreo, algo tão impalpável, algo tão fluido, que é inacreditável ao primeiro contato. São inacreditáveis as descrições de André Luiz ao primeiro contato, porque André Luiz fala de aeróbos, que são veículos de locomoção muito parecido com os nossos metrôs, e que os trilhos são suspensos, porque
A colônia Nosso Lar, ela é do tamanho de Curitiba, ela tem quase 2 milhões de habitantes, de almas desencarnadas. Então, para a locomoção dentro de Nosso Lar, são necessárias essas estruturas, metrôs. André Luiz fala de pomares, onde são plantados frutos que vão sustentar aqueles espíritos extremamente materializados que chegam à colônia espiritual e que sentem fome. André Luiz fala de campos da música, campos de arte, universidades, escolas, praças, roupas. Cada cidadão de Nosso Lar tem direito a uma troca de roupa. Ele fala das comemorações do Natal, ele fala do Ângelus, que às 6 horas da tarde, semelhante ao que acontece aqui na Terra, quando muitas igrejas, às 18 horas, toca a Ave Maria, o Ângelus, essa canção, essa música que nos remete tanto ao mundo dos espíritos, também em Nosso Lar, às 18 horas, o Ângelus é tocado. André Luiz fala da visão da lua, da visão do sol, ele fala o sol que nos aquece, ele fala dos minutos, ele fala das aves. Então, nós observamos que não teremos muitas novidades ao desencarnarmos e dermos de encontro com a realidade espiritual que nos aguarda. E a Eulécia disse certo, né, Eulécia? Muitas vezes a nossa condição espiritual é mais difícil. Nós ficamos, muitas vezes, em longo período de perturbação espiritual e muitas vezes não nos damos conta, inclusive, de que morremos, dada a semelhança do mundo de lá e do mundo de cá. E muitos espíritos até reencarnam novamente sem se darem conta que desencarnaram, dada a sua perturbação, a sua ignorância da condição de espíritos imortais, porque quanto mais materializados somos, quanto mais ligados a esse corpo físico e às coisas materiais do planeta, mais dificuldades teremos no mundo dos espíritos. Diga como você vive a vida material, que eu te direi como você viverá essa transição para o mundo dos espíritos. Bom, hoje o tema todo do nosso programa é a vida no mundo dos espíritos. A vida no mundo espiritual. Você pode mandar as suas perguntas através do Facebook e nos próximos 3 blocos nós estaremos falando apenas desse tema que é bastante... ele nos inspira a falar e é bastante esclarecedor. Nós já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando a respeito do tema A Vida no Mundo dos Espíritos. E antes do prolongamento da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar então dos dois. Hoje são 2, porque eu já coloquei um na internet, né? Do livro, nós colocamos aqui um livro que vocês já estão, inclusive, participando, que é o Sinal Verde, da autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e vamos sortear também esse DVD com os melhores momentos da Conferência Espírita, da Conferência Estadual Espírita, que comemorou os 150 anos do livro A Gênese. Então, nós vamos sortear o Sinal Verde e mais esse DVD. E para que vocês participem do sorteio, é necessário deixar uma mensagem, quero participar, aqui do programa Presença Espírita. E também um recado que a gente gostaria de dar aqui do programa Presença Espírita é que as pessoas possam ir buscar, porque como os livros, os DVDs, eles são muito concorridos, muitas pessoas não vão buscar na Livraria Espírita Educadora e nós aguardamos ainda 30 dias, às vezes 60 dias, esses livros lá até que vocês possam ir buscar. E quando vocês não vão buscar, nós trazemos de volta aqui para o programa. Então é interessante, né, Eulécia? Porque a gente sempre escolhe um livro com carinho e com uma mensagem interessante para aqueles... escolhe, né? Não sei por que razão que as pessoas às vezes esquecem, né? De ir lá buscar, mas é interessante, né? Se você concorre aqui, quer participar, é que você tem interesse nesse livro, nesse DVD ou CD que é sorteado, né? E muitas pessoas às vezes perdem a oportunidade, querem ganhar e não conseguem, né, ganhar. Então é interessante buscar. Então o recado está dado. Bom,
Existem jeitos e existem jeitos de nós chegarmos ao mundo dos espíritos. Como diz o espírito Emmanuel, a morte é igual para todo mundo. Existe a destruição do corpo de alguma maneira, por acidente, por envelhecimento, por doença, por suicídio. Então, o corpo ele se destrói de várias maneiras. Mas a morte sempre é a mesma, porque o corpo já não tem mais condições de que a alma habite nele. Mas a desencarnação, ela é diferente, porque ela está relacionada ao estado moral das pessoas, da sua evolução espiritual, da condição da alma naquele momento, se a alma é muito apegada às coisas materiais, se ela tem religiosidade, se ela tem espiritualidade, se ela tem desapego às coisas da matéria, é muita coisa em jogo. Mas existe uma situação de chegada ao mundo dos espíritos que é um tanto difícil, que são as desencarnações coletivas, que acontecem nas catástrofes naturais, nas catástrofes provocadas, nos acidentes de avião, nos acidentes de navio, e que causa inclusive muita comoção para a gente que vê na televisão, para a gente que lê no jornal. Então, a pergunta muito interessante para a gente começar o programa hoje, e eu vou fazer para a Eulécia. Nas grandes catástrofes, os espíritos chegam juntos ao mundo espiritual? E eu perguntaria até mais, eles chegam no mesmo local? Não, na verdade não existe um local. Aqui, como nós estamos aqui, não, eu vou a Curitiba, eu vou a São Paulo, vou a Belo Horizonte, vou a Paris, não. O mundo espiritual, a partir do momento que você desencarnou, você já está no mundo espiritual. Então, no desencarne coletivo, todos vão estar no mesmo local, porque o mundo, eles deixaram o corpo, estão no mundo espiritual. Agora, a localização, como nós já falamos no primeiro bloco, de cada espírito, onde vai, depende realmente da sua evolução espiritual, do seu estado. Sabemos que não existe acaso na lei de Deus. Então, se houve, como agora está havendo muitas aqui no Brasil, essas desencarnações coletivas, porque é uma programação do alto, é necessário que assim aconteça, como está no Evangelho. Que venha o escândalo, mas que você não seja o causador desse escândalo, que você não seja o precursor desse escândalo, que você não seja o que fez esse escândalo. Então, há necessidade desse fato. Só que, dependendo da evolução espiritual, do estado desse espírito que desencarnou, ele vai encontrar seus familiares, vai encontrar seus amigos, ou vai encontrar os seus desafetos, como também já comentamos, os seus desafetos. Então, é muito importante e que ele é levado, alguns vão ficar no que o André Luiz chamou de umbral, que é onde ele ficou por 6, 8 anos ali no umbral, porque para purgar os erros que ele fez na juventude. Então, esses espíritos, alguns ficam nesse local denominado umbral, outros vão ser levados ao hospital, outros vão levados a algumas clínicas de repouso, para que possam, como foi um desencarne muito rápido, eles levam algum tempo para acordar, e alguns deles ficam como que num estado de coma, para poder, o choque foi tão grande que eles ficam no estado de coma e vão voltando a si pouco a pouco. Então, na verdade, nós vemos que nós temos que nos preparar, cuidar muito da nossa parte espiritual, cuidar pelo menos um pouco da parte espiritual, para que não tenhamos aquela surpresa desagradável quando ao desencarnarmos não estarmos bem. Para adentrarmos a pátria espiritual bem, nós temos que viver bem aqui na Terra. Nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Temos que trabalhar valores que nós iremos levar com eles conosco. Porque, por enquanto, o que a gente vê que a maioria fica trabalhando
para valores que nós não iremos levá-los para a espiritualidade. Então, para aprimorar a nossa espiritualidade, temos que desenvolver nossos valores morais, a nossa fraternidade, nosso amor. É tão difícil, às vezes, a pessoa trabalhar com amor, né? Nós quase não vemos isso. É uma caricatura, digamos assim, porque demonstram alegria, demonstram prazer para as pessoas, quando na verdade ela não está sentindo. E as pessoas espiritualizadas sentem, né, Silvia, quando a pessoa está falando a verdade ou não está falando a verdade, quando aquele sentimento é verdadeiro ou não é. Então, e não é só os espíritas, porque pessoas evoluídas espiritualmente assim também o absorvem, porque eles já sentem os fluidos que não são bons, que são negativos, ela sente. Então, ela educadamente, às vezes, ela sai de perto dessas criaturas para que não seja influenciada e porque também não lhe faz bem, né? É verdade, Alessia. Existe uma pergunta também bastante interessante, que como é que fica a religião de cada um no mundo dos espíritos? Na introdução do livro Nosso Lar, o Espírito Emmanuel, ele faz uma abertura bastante interessante em que ele faz uma diferenciação do que é espiritismo e espiritualismo, falando das outras religiões que também são espiritualistas. Mas no final dessa introdução ele diz o seguinte, que nós precisamos de espiritismo, nós precisamos de espiritualismo, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade, que é essa conexão nossa com o transcendente, com Deus e com as coisas de Deus. Então, em relação à nossa religião, logicamente que a nossa tendência é termos na essência a religião que nós abraçamos no planeta. Se nós somos católicos, não é porque nós desencarnamos que nós deixamos de acreditar nas coisas que o catolicismo ensina. Se somos evangélicos, a mesma coisa. Se somos espíritas, a mesma coisa. Inclusive, existem situações, quem leu o Memórias de um Suicida, um dos suicidas, depois de ser atendido, ele reclama a presença de um padre, de um pároco, e os espíritos providenciam que o padre vá visitá-lo. Então, isso ainda é muito forte na gente, as nossas crenças, não só crenças religiosas, a gente mantém. Só que quando nós estamos no mundo dos espíritos, muitas cortinas se descerram. A nossa mente, ela se abre para a nossa essência, que é a nossa essência espiritual. E nós passamos a compreender a religião como sendo a nossa ligação com Deus, e não mais um rótulo que nós abraçávamos aqui na Terra. E nós, então, passamos a entender e a compreender melhor a caridade, o amor ao próximo, a essência da espiritualidade, que é essa nossa conexão com o transcendente. Mas os espíritos deixam bem claro nas suas explicações para nós nos livros de que a maioria de nós permanece atrelado à religião que abraçou, o que é natural, né, Eulécia? É verdade, são impressões que você fica, né, e leva realmente para a espiritualidade aquilo que você vivia aqui na Terra, né? A pessoa, isso é natural, como você falou. E lá também eles entendem perfeitamente que é necessário, que a pessoa viveu a vida inteirinha, que uma religião que seguiu aquela e chegar lá vai mudar, de outra vai ser diferente. Não é bem assim. As coisas acontecem gradativamente, né? Tanto aqui na Terra, nada dá salto, né? Nem na natureza, nem na nossa vida espiritual. Então é gradativamente que nós vamos entendendo, compreendendo que na verdade talvez, né, no futuro, sabemos que daqui a muitos séculos ainda, nós vamos ter assim, não uma religião universal, mas um entendimento universal da espiritualidade, um entendimento universal das leis de Deus e das leis de Cristo. E aí provavelmente essas guerras religiosas acabem. Hoje no mundo ainda morre mais de 100 mil cristãos mortos por perseguição
exatamente como acontecia na época do Cristo. Então essa intolerância religiosa, a partir do momento que nós vamos crescendo e entendendo que Deus é o Pai Criador de todos nós, que somos irmãos e que devemos seguir a lei áurea ensinada pelo Cristo do amar ao próximo, nós vamos melhorando a qualidade de vida espiritual aqui no planeta Terra. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a vida no mundo dos espíritos, é só mandar a sua mensagem na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e aproveite para concorrer ao livro e ao DVD do programa de hoje. Nós já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o segundo programa do ano. E hoje nós estamos falando de um assunto ameno, de um assunto que tem muita sensibilidade, que é a vida no mundo dos espíritos. Como é que é? Como é que será que é? Nós já morremos e desencarnamos tantas vezes e tantas vezes nós tomamos contato com este mundo, mas com a encarnação nós esquecemos temporariamente, mas passam muitas imaginações, né? A gente imagina muito como que é esse mundo que vai nos receber em breve, mais demorado, mas um momento vai nos receber, porque essa é a lei de Deus. E como dizia eu, Lécia, no primeiro bloco, o mundo dos espíritos é a pátria do espírito, nós somos de lá e não daqui, aqui é muito temporário. Então, mas uma coisa que a gente espera sempre é encontrar com aqueles que já se foram, né? Então eu quero saber da Eulécia o seguinte, como que é esse encontro? Esse encontro ele acontece imediatamente? Os espíritos comemoram, aqueles que estão lá, eles ficam aguardando o nosso encontro, eles sabem que nós estamos para desencarnar e eles estão lá a nos esperar? E também eu gostaria de saber de Eulécia se no mundo dos espíritos existe namoro, noivado, casamento, existem esses relacionamentos mais individuais ou lá nós já temos uma condição de gostar de todo mundo, esquecemos os nossos amores, hein, Eulécia? Não. Então, como que é o encontro, primeiro? Bom, o encontro com os familiares, nós vamos repetir. Depende de como você viveu aqui na Terra. Se você viveu bem aqui na Terra, logicamente, você está em conexão com os seus familiares, eles estão te aguardando. A hora que nos últimos momentos de sua existência, se você está definhando aos poucos, através de uma doença, desgaste físico, eles estão à sua volta, estão te ajudando nesse processo de desencarnação. E, logicamente, você é aguardado. Eu sempre brinco, Silvia, que quando a gente fala nesse assunto, eu quero fazer bastante amigos e procurar viver o melhor, porque eu não quero desencarnar e ficar lá sozinho ou ficar no escuro. Quero ter alguém à minha espera. É lógico, quando você vai num país estranho, você quer que alguém conhecido ou que te conheça te aguarde, né? Ali no aeroporto. Dá mais segurança, né? Dá mais segurança, né? Assim também é o nosso desencarne. Quando entramos na pátria espiritual, com certeza, se nós tivermos mérito, nós encontraremos logo os nossos familiares e aqueles, não é só aqueles familiares que nós convivemos aqui na Terra, porque, como nós estamos falando, nossa verdadeira pátria é espiritual, então a nossa família é espiritual. Muitos espíritos, aqueles que estão convivendo conosco, não são realmente da nossa família. Nós estamos juntos para nos reajustar, para nos reagrupar, para nós perdoarmos um ao outro, ou seja lá que problema que nós tivemos passado. E quanto ao namoro e casamento, nós vamos nos reportar novamente ao livro Nosso Lar, em que André Luiz conta a história de um casal que estava, digamos assim, namorando, passeando no lago, no Parque dos Lagos, no Nosso Lar. E lá eles estavam namorando. Eles estavam, digamos assim, combinando para, quando reencarnarem na Terra, eles tinham que reencarnar ainda novamente para poder resgatar certos compromissos que eles tinham com os familiares. Então,
Lá não há esse namoro, esse casamento como nós vemos aqui. Não vão ao cartório, não vão à igreja, não vão ao local para assinar um documento, porque lá não há necessidade disso. Onde formos lá, não vão nos pedir o nosso CPF, o nosso endereço ou qualquer outro, o nosso telefone. Então, o namoro e o casamento são almas afins. Então, quanto mais evoluímos, isso aqui é uma situação que fica assim, mais ou menos naturalmente, porque os espíritos se afinam quando mais espiritualizados. No nosso estágio evolutivo, ainda há necessidade de reencarnarmos, porque ainda nós não evoluímos ainda espiritualmente, junto com a intelectual ainda. Então, nós temos que ter muitas encarnações ainda para que possamos realmente estar, não é alma gêmea, mas são almas que estão assim no mesmo patamar de conhecimento, no mesmo patamar de evolução. Por enquanto eles ainda são muito disformes, porque nós temos muitas arestas a serem lixadas, nós temos ainda muitos traumas, ainda temos muito preconceito dentro de nós. Enquanto tivermos todos essas qualidades negativas, nós não poderíamos ser seres evoluídos, não podemos ser aqueles seres evoluídos, aqueles espíritos de luz, como se diz. Ainda necessitamos de muitas vidas aqui, quer dizer, como aqui é uma escola, muitas provas ainda a serem feitas. E também, né, Eulécia, o livro Nosso Lar, que tem que ser lido, relido, trelido, ele mostra quanto nós levamos os sentimentos para o mundo dos espíritos. O caso mais interessante é do próprio autor espiritual, o André Luiz, que depois de um tempo tem a possibilidade de voltar para a Terra, visitar a família, e encontra a sua esposa casada com o Dr. Ernesto. E ele tem uma crise de ciúme, ele sofre muito, ele demora para entender que nós não somos donos de ninguém, e que a esposa casou em segunda núpcias porque ele tinha deixado filhos e a mulher ficou sozinha. Então ela recomeçou a vida com uma outra pessoa, e isso não fez com que ela gostasse menos dele. Mas o espírito do outro lado da vida, se ele não tem esse entendimento, ele vai sentir ciúme, porque ele tem a sensação de que a pessoa que ele deixou tem que jurar eternamente fidelidade. E nós sabemos que existem muitos casos de muitas mulheres que ficam viúvas e não casam, e de homens que ficam viúvos e não casam porque guardam a lembrança daquele que foi o seu grande amor e não quer nenhum tipo de relacionamento. André Luiz também conta a história de uma jovem que morreu muito cedo, deixando o noivo na terra. E ela fica sabendo no mundo dos espíritos que o noivo havia noivado com uma outra noiva e adoece no mundo dos espíritos por causa do ciúme. Então, essa elevação que a Eulécia falava, essa elevação espiritual que nós teremos no futuro, vai nos fazer entender de que os laços, eles são muito fortes enquanto nós estamos aqui na Terra, esses compromissos, mas que no mundo dos espíritos nós passamos a ter o entendimento do amor universal, que é o que rege as almas engrandecidas, as almas elevadas, que conseguem amar a todas as criaturas da mesma maneira. O mundo dos espíritos não opera milagres em ninguém. Da mesma maneira que nós desencarnamos, nós chegamos no mundo dos espíritos. As transformações, elas vão acontecendo para e passo, aos poucos, paulatinamente, a partir do momento em que nós vamos crescendo espiritualmente. E aí tem uma pergunta, se existem comemorações no mundo dos espíritos. Existe, Eulécia? Natal, Dia de Finados, esses tipos de comemorações que nós praticamos aqui. Não é bem igual assim como nós comemoramos aqui, mas logicamente que lá eles lembram o Natal, o nascimento de Jesus. Na verdade, não é uma comemoração como nós fazemos aqui, de dar presente, com ceias, né? Com ceias, nada disso, né? A comemoração que você faz lá é reunirem-se
fazendo as vibrações, as preces, né, pela humanidade, agradecendo a Jesus pelo que ele nos deixou. É uma comemoração espiritualizada, né? Não tem nada, logicamente, de parte material. E finados também não se comemora, porque finados não tem razão de ser, de comemorar-se finados na espiritualidade. O que acontece não é uma comemoração, mas como muitas pessoas, a grande maioria, ainda vão no cemitério para chorar, para lamentar aqueles que desencarnaram, então eles são atraídos por esses choros ali. E são atraídos também quem vai para orar. Também são atraídos por isso. E vão lá agradecer por isso, pelas orações, porque aquilo faz muito bem para o espírito, mas não tem finalidade de comemorar finados na pátria espiritual, né? O Natal, naturalmente, uma vibração, né? Dia das Mães. Né? Que existe também essa mobilização das almas visitando as mães, isso, né? Filhos que visitam as mães, mães que visitam os filhos. Então, devido a essa mobilização, assim, também lá eles acham, porque na verdade o Dia das Mães já é lembrado com carinho, né? Então, como tem muito amor, muito carinho, eles também lá de cima se sensibilizam com isso. E nós também, né, Eulécia, nós estamos aqui descrevendo o mundo espiritual que nós conhecemos, né, que é relatado aqui pelos espíritos, esse mundo espiritual muito perto da crosta da Terra, que é muito parecido com o nosso. As regiões siderais, as informações que nós temos é que os espíritos trabalham muito, muito mesmo. Eles não têm outra ocupação a não ser trabalhar pelo bem da humanidade. Quanto mais elevada a faixa espiritual, longe do planeta Terra, e em regiões que nós não temos nem noção e não sabemos nem descrever, mais os espíritos trabalham. Então, pensar em descanso eterno, podemos parar, porque isso não existe. Quanto mais nós nos elevamos espiritualmente e nos tornamos espíritos mais puros, mais elevados, mais trabalho é delegado para nós, das equipes superiores, sob a supervisão de Jesus, quando nós estamos nos referindo ao planeta Terra. Então, o progresso da alma dá-lhe capacidade de ser um cooperador do próprio Cristo. E essas almas, então, trabalham muito. Mais perto da Terra, os espíritos já são mais parecidos conosco, que vamos desencarnar e vamos ficar em esferas espirituais, em colônias espirituais muito próximas aqui da Terra. Então, tudo é muito parecido. Nós vamos fazer o intervalo e já vamos para o último bloco. Eu vou deixar perguntado para a Eulécia como que é a alimentação. Os espíritos se alimentam de alguma coisa? E agora a gente vai para o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Nós estamos no segundo programa desse ano e temos a temporada toda aí de muitos programas Presença Espírita e contamos com a participação de vocês. O nosso programa ele vai para o YouTube e também vai para a nossa página no Facebook para quem quiser nos prestigiar, ouvir de novo, assistir de novo. Eu deixei essa pergunta para a Eulécia, né? Os espíritos, eles se alimentam de alguma coisa, Eulécia? Sim, eles têm necessidade ainda de um alimento, né? Nós vemos no nosso lar ali que André Luiz descreve que existe pomares, pessoas cuidando de pomares, cuidando de plantações, porque ele tem espíritos que ainda têm necessidade desse tipo de alimento, e nós vemos também nas casas lares, em que também é feita a alimentação, mas não aquela alimentação como nós temos aqui na Terra. Então, a alimentação é fluídica. E os espíritos superiores não têm necessidade daí dessa alimentação. Eles se nutrem da água que eles têm lá, e se nutrem dos elementos que existem no ar aí, no ambiente, né? No ambiente, na ambiência deles ali. Então,
na psicosfera ali, parece meio fantástico isso, né? Por isso que nós estamos citando hoje, que tudo isso aqui que nós estamos falando hoje está no livro Nosso Lar, é dito pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier, porque pessoas que não têm muito conhecimento vão pensar que nós estamos falando umas coisas lá do outro mundo. É do outro mundo, sim, é a parte espiritual, mas que existe, que é assim, é mesmo, né? E nós sabemos, né? Então, essa alimentação deles é assim, e nós queremos lembrar que também, quando você falou de outros mundos mais evoluídos, e pensamos assim, mais evoluídos que a nossa, fora da nossa faixa, e pensamos assim, mas por que razão ainda tantos objetos foram mandados para esses outros planetas e não se decretou nada? Agora, com o aparelho mais avançado, vamos lá, vindo um restinho de água. Mas só que nós temos que analisar que como que com essa aparelhagem aqui da Terra, nós vamos poder ver o que existe, digamos, lá em Netuno, sendo que lá a psicosfera é outra, a vibração é outra, são espíritos evoluídos que não têm o nosso corpo material. É diferente, cada planeta tem a sua psicosfera e específica. a própria densidade da matéria. A densidade, obrigada, é a palavra que eu estava procurando. É a densidade da matéria. Então, quanto mais evoluído, menos densa de matéria. Então, não é esse corpo, nós vamos ver as coisas que nós temos aqui na Terra, né? É a verdade. E também é interessante porque a diferença espiritual, de evolução espiritual, mesmo dos habitantes da colônia Nosso Lar, ela é significativa. Quem leu Nosso Lar há pouco tempo vai se lembrar que houve uma revolução que foi contida pelo governador de Nosso Lar por questões de comida. Porque alguns espíritos, né, Eulécio, queriam comer comida materializada. E no máximo que eles oferecem é um caldo, algo para aqueles espíritos que estão chegando aqui do planeta. Caldo esse feito por matérias que nós não conhecemos muito bem. E houve uma revolução, e o governador teve que ter pulso firme para debelar essa revolução de alguns espíritos que queriam comer. Quando ele explica que só com o amor entre as almas e esses fluidos que estão na própria psicosfera daquela região, que são aspirados, né, pelos poros, que são aspirados pelas narinas, é suficiente. Mas nós temos tanta compulsão em comer que, se nós não perdermos isso, não é pelo fato de nós termos desencarnado que nós vamos perder a compulsão. Então, nós vamos passar fome, porque nós vamos ter essa necessidade de comer coisas materiais. Mas sabe, Silvia, que tem uma pessoa aqui que falou que ela adora tanto café, que ela, na hora que ela desencarnar, ela quer encontrar café lá. Então, eu sinto muito se você estiver ouvindo aqui, porque vai ser difícil se encontrar o cafezinho lá. Então, vai ter que estar se preparando desde agora, que, lá você não vai ter um cafezinho, não vai ter o seu alcatre, como você está acostumado a comer aqui. Mesmo porque, né, Eulécia, o alimento material ele é para dar sustentação ao corpo físico, né? A partir do momento que a nossa matéria é mais quintessenciada, mais leve, ela não vai precisar de tanta proteína, de tanto açúcar, de tanto carboidrato. Aliás, não precisa de nada, né? Só o amor realmente mantém o espírito em equilíbrio. Tem uma pergunta aqui. Se os espíritos habitam moradias semelhantes à nossa, casas, apartamentos, e nós vamos responder aqui, porque essa resposta ela é bem complexa. Nós falamos no primeiro bloco que existem espíritos que desencarnam em tal situação que não tem nem noção que estão mortos, que seu corpo morreu, né? Que eles estão habitando uma outra esfera vibratória. E eles ficam à mercê da sua própria mente. Então, eles podem ver ambientes ruins, como o próprio André Luiz, que vivenciou uma situação difícil no umbral. Mas, segundo o próprio relato dele, Nosso Lar é feito de universidades, de prédios, de casinhas. Inclusive, ele descreve casinhas muito graciosas, com plantas, com flores, onde habitam famílias que eram famílias também aqui na Terra. Universidades e escolas, hospitais. Ele ficou internado num hospital,
né, Eulécia? É. Por mais de um ano ele ficou internado no hospital para se recuperar de um câncer que o levou à morte e que repercutiu no seu corpo espiritual. Não que a matéria espiritual tinha o câncer, mas a dor, a cirurgia no corpo físico refletiu naquilo que ele sentia no corpo espiritual. É tudo muito igual, né? A gente vai se surpreender quando a gente desencarnar, porque a gente vai imaginar nuvens, harpa, céu, e nós vamos encontrar a vida verdadeira, uma vida dinâmica, onde nós vamos ter que acordar cedo, fazer os nossos deveres, procurar tarefas que nos engrandecem o espírito, nós vamos procurar templos religiosos para as orações, enfim, é trabalho. Não tem mais razão de nós nos deleitarmos com harpas, né? Essas crenças da nossa infância, né? Isso já deveria ser ultrapassado, porque a imprensa tem tantos filmes também que falam que já sobre mostram, isso, né? Já mostram isso, né? Tantos filmes já que tem, desde Ghost, nossa, uma infinidade de filmes que mostram realmente que existe a espiritualidade. Então, está na hora de a gente não pensar mais dessa maneira, né? E também, olha, existem comprovações dessa realidade, porque os próprios espíritos, aqueles que partiram, voltaram para a Terra e, através de médiums, descreveram essas regiões e disseram que eles estão vivos e descreveram as regiões que eles habitam. Bom, nós podemos visitar essas regiões enquanto nós estamos vivos aqui, bem encarnados no corpo material, Eulécia? Olha, nós sempre visitamos, né? É que nós, às vezes, não lembramos, mas a hora do sono é a hora da libertação do espírito. Por isso que é muito importante o sono, a gente fazer uma prece, apaziguar seu pensamento, não é ver um filme violento antes de dormir, né? Procurar não fazer uma discussão, reunião antes do sono, porque o sono é muito importante. Temos que nos preparar para dormir, para que tenhamos um sono tranquilo, porque a hora que o corpo está adormecido, o espírito se liberta, porque aqui ele está preso no corpo. Então ele se liberta e vai visitar seus entes queridos, sim. Agora, se você é aquela pessoa que vive somente em festas, em lugares onde se usa muita bebida alcoólica, em que se tem conversas nada edificantes, ou que se você fica assistindo filmes de violência, filmes pornográficos, quando você dormir, aonde está teu pensamento? Você vai para esses lugares. E quando você for para esses lugares, durante a noite, você acorda muito mais cansado do que quando você dormiu. Por quê? Porque teu espírito não descansou, você foi em lugares em que eles sugaram a sua energia, por isso que você não descansou. Então, o importante é sabermos disso para que possamos realmente, porque é tão gostoso, né, Silvia, quando a gente acorda, ai, que bom, às vezes você lembra que estava com fulano, que o Beltrano, né, às vezes você nem lembra como foi, você acorda com uma sensação tão gostosa, tão tranquila, que você fica um tempo na cama ainda antes de levantar para poder conservar aquela lembrança daquele sonho que você teve. Então, nós podemos, sim, nos comunicar com a espiritualidade e visitar nossos entes. Tem uma pergunta interessante, quando nós desencarnamos e chegamos no mundo dos espíritos, nós vamos saber de tudo? Vamos ter conhecimento de tudo? De maneira alguma. Eu tenho um amigo que ele disse o seguinte para mim uma certa vez: uma das coisas que eu vou querer saber quando chegar no mundo dos espíritos é o que aconteceu com o Ayrton Senna, porque ele é muito fã do Ayrton Senna, então ele quer saber como é que foi a desencarnação, se ele sofreu, para onde ele foi, mas nem sempre isso é possível. Para que a gente tenha conhecimento das coisas no mundo dos espíritos, revelações, e aí, nós não vamos chegar lá para um protetor, para um mentor espiritual e começar, e aí, o que aconteceu com o Ayrton Senna? E aí Elis Regina? Porque isso, se for por mera curiosidade, se não tiver um objetivo justo, um objetivo elevado, não tem por que nós sabermos de tudo em relação a essas curiosidades. O que nós vamos saber
muitas vezes, é o motivo dos nossos sofrimentos, às vezes notícia de um ente querido, por que nós tivemos uma encarnação às vezes difícil, nós vamos saber por que tivemos um relacionamento difícil com certo parente, mas não vai se descortinar tudo, da mesma maneira que aqui na Terra a gente não sabe de tudo. E se for por mera curiosidade, então, né, Eulécia? Não tem interesse nenhum nisso. Não vai ter, né? Não vai ter o porquê. Não é uma fofoquinha, né? Fica uma fofoquinha ali. Daí não vai ter nenhuma revista de fofoca no mundo dos espíritos, a gente saber dos artistas, não. Mesmo porque nós vamos estar extremamente preocupados com a nossa própria história, né, Eulécia? Para resolver as nossas pendências, né? Então, vamos lá. Nós vamos sortear o DVD primeiro. A 20ª Conferência Estadual Espírita. Quem ganhou foi a Jennifer Vaz. E o livro Sinal Verde foi o Adrian Luiz. Então, tanto o livro quanto o DVD vão estar a partir de amanhã. É amanhã, Armando? Na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e vocês vão lá buscar os seus presentes. Na semana que vem nós estaremos ao vivo novamente, Eulécia? Com certeza estaremos na semana que vem, se Deus quiser. Agradecemos pela sua audiência, pelas participações aqui no sorteio do livro e nos despedimos até semana que vem com mais um programa Presença Espírita.